Teve no domingo a história do Mingau, quer dizer, na madrugada de sábado para domingo, a história do Mingau, o baixista do Ultraje a Rigor, que foi para uma região do Rio de Janeiro, que é uma região muito perigosa, porque ali tem um pessoal de tráfico bastante ativo. E aí o que aconteceu? O carro dele, onde estavam ele e o amigo, foi alvejado por uma série de tiros e um tiro, né, acabou atingindo a cabeça do Mingau. Isso aconteceu em Paraty. Ele foi direto para o hospital, ele ficou lá internado, mas a família, claro, queria que ele fosse transferido para São Paulo, para que aqui eles pudessem cuidar dele de perto, né? E aí ele foi transferido de helicóptero para São Paulo e foi internado no Hospital São Luís, no bairro do Itaim. E lá não teve jeito, a necessidade de cirurgia era urgente. Ele passou ontem à tarde, inclusive, por essa cirurgia no cérebro, né, onde estava alojada a bala, e uma cirurgia que demorou, gente, 3 horas e meia, para vocês terem uma ideia. E segundo o boletim do hospital de ontem, o que dava conta é que exatamente isso, a longa duração da cirurgia, 3 horas e meia, que ele estava sedado, ventilando também, ou seja, entubado, e assim que ele permaneceria nas próximas horas, porque esse tipo de coisa é um procedimento até padrão, nesses casos muito graves. O caso dele é grave, o caso do Kaique é grave, e nesse ponto o organismo tem que repousar, ele não tem energia para nenhum tipo de esforço. Então as máquinas fazem isso por eles. Enquanto isso, o organismo ganha um tempo para ir se recuperando e os médicos acompanhando a evolução do quadro. Então é assim que funciona, tá? Hoje tem um outro boletim, um segundo boletim. O de ontem só falava isso, a duração, se está na unidade de terapia intensiva, vai continuar por prazo indeterminado, mas sedado e ventilado. Hoje tem um outro boletim, vamos ler junto aqui, é do Hospital São Luís, aqui em São Paulo, e diz o seguinte, olha: nota à imprensa, Mingau, Hospital São Luís, atualização 4 de setembro de 2023, esse é das 11 da manhã. O Hospital São Luís do Itaim, da Rede DOR, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, segue internado na unidade de terapia intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica. O quadro clínico permanece grave. Na tarde deste domingo, que foi ontem, o paciente foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência na unidade, situada na zona sul da capital paulista. O caso segue recebendo toda a assistência necessária sob os cuidados do neurocirurgião, o Dr. Manuel Jacobsen Teixeira. E aqui, deixa eu ver se veio a assinatura. Sim, atenciosamente, Samara Mene, da assessoria de imprensa do Hospital São Luís. O doutor Manuel Jacobsen, ou Jacobsen, como preferem alguns, Teixeira, ele foi o neurocirurgião que operou ontem o Mingau. E o primeiro boletim dele, esse é o segundo, mas dá o quadro exatamente como o de ontem. Ventilado, entubado, aliás, ventilado que é entubado, né? E sedado em estado grave. O que os médicos estão esperando? O passar das horas, que vão definindo um quadro no qual vai se poder tomar determinadas atitudes, dependendo do que vier aí a ser esse desdobramento, tá certo?